Bom dia de novo, né, para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula remota. Antes de começar a aula remota, eu quero dar alguns avisos para vocês que eu acho que é muito importante, tá? Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Quando o professor dá um para-casa avaliativo, ele dá uma aula sobre o para-casa. Então, não adianta você querer encurtar o caminho e responder o para-casa antes de ver a aula, porque todas as atividades, todas as questões que estão no para-casa, que são quatro questões, são mínimas, ela vai estar disponível na aula. O que tem acontecido, pelo que eu tenho visto através das notas? Vocês não têm assistido a aulas, alguns, tá? E têm pegado para casa avaliativo e respondido. Aí, quando a sua nota chega e é baixa, o seu pai e sua mãe, eles querem saber o porquê dessa nota baixa. Então, eu quero que vocês, né, que já estão no 9º ano, fala com seu pai. Pai, minha nota é baixa porque eu não assisti a aula do professor e preferi fazer o para-casa sem assistir a aula. Né? Que, por sinal, é muito mais fácil fazer só o para-casa que assistir a aula. Só que existem questões que são dadas na sala de aula e que vocês não acertam porque vocês não assistiram a aula. Né? Então, vamos ficar atento aí para a gente não ter esses problemas. Tá? Outra coisa, tá? Muita gente pediu sobre aula prática, aula interativa. Eu queria saber como que um professor de educação física ele interage com uma turma onde ninguém abre a câmera, onde ninguém conversa direito, então fica difícil. Então, vocês têm que repensar aí, a Júlia abriu a câmera, mas você pensar, eu quero aula prática, eu quero alguma coisa diferente, mas o que eu tenho feito, né, para isso? Eu tenho interagido com o professor, eu tenho aberto a minha câmera ou minha câmera fica fechada e o professor tem que ficar do outro lado, dando aula, pulando igual um sapo, fazendo qualquer atividade, e eu com a câmera fechada, muitas das vezes, talvez só com a câmera ligada e não estou participando, né? Arthur, seu microfone, por favor. Né? E entre essas coisas. Então, vocês têm que ficar atento a essas coisas, tá? Vocês querem algumas coisas, né? E eu quero falar para vocês, né? Talvez seu pai e sua mãe estiver ouvindo, que todo o conteúdo de educação física, ele é de acordo com a BNCC. Então, ele não é tirado da minha cabeça. Então, quando eu trabalho folclore, eu estou trabalhando o folclore dentro da dança. Se eu falo sobre questão de gênero, que eu estou falando sobre etnias, está tudo dentro, estou fazendo uma contextualização para vocês saberem. Então, assim, nenhum dos conteúdos que são passados para vocês são aleatórios, tá? Então, isso é importante vocês saberem para repassar. Sei que tem gente que odeia a aula ao vivo, sei que tem gente que odeia a aula gravada, sei que tem gente que odeia a aula presencial, mas, como eu falei na outra aula, se alguém tiver assistido, não é opcional, tá? Então, é para vocês saberem. Tá? Eu odeio um monte de coisa e tenho que fazer também, então é só para vocês entenderem. Outra coisa, todos os comunicados eu coloco no post da Escola Web. Né? Essa semana vocês tiveram prova ontem, eu coloquei. Na terça-feira vocês têm VG1, na quarta-feira nós teremos aula ao vivo e para casa. Não tem que desesperar. Então, primeira coisa, procure no post. Não tem no post? Procura a coordenação ou me procura, né? Não tem que ficar desesperado. Todas as informações são dadas, né? Eu coloco no domingo ou no sábado, falando assim, olha, rotina da semana, vamos supor, semana do dia 1, semana que começa no dia 1. Na primeira aula nossa será VG1, segunda aula será ao vivo com para-casa avaliativo. Eu não deixo vocês essas informações. Né? Igual semana que vem é aula gravada e para-casa avaliativo. Vocês vão receber essa informação. Então, vocês não ficam sem informações hora nenhuma. Né? Na verdade, o que está precisando é que vocês tenham maturidade e compromisso e responsabilidade para olhar a escola web, para olhar o post, para ficar atento às informações que muitas vezes são dadas durante a aula. Né? E vocês se perdem aí nisso tudo. Né? Hoje começa o nosso festival de verão, né? A live do festival de verão. Vale 2 pontos para todas as disciplinas. Lembrando que a participação tem que ser, você vai tirar um print, né, da tela, né, ou com você e o celular, ou da tela, marcar o arroba do colégio, colocar o seu nome e a sua série. Não me venha com apelido, tá? Não coloca Tuzinho Oliveira nono ano. Não sei, nunca vi quem é Tuzinho, então vai ficar com zerinho. Então, coloca seu nome. Se é Arthur Oliveira, tem muito Arthur nessa turma, né? Arthur não sei o quê, coloca Arthur Oliveira, parará, parará.
para a gente saber, para acontecer isso, beleza? Para a gente não ter problema. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a isso que eu falei? Tem alguma dúvida? Gente, a hora de falar é agora e não é para vocês ficarem com dúvidas. Eu estou aqui para ouvir, para tentar solucionar. Se eu não conseguir solucionar... Sim, professor. Só um instante. Se eu não conseguir solucionar agora, nós vamos conversando para resolver. Pois não, quem me perguntou? Quem me chamou? Eu. Sobre a live. Como é que vai Sou ser? eu, na real. Como vai ser? Tá no Instagram, né, galera? É isso que eu tô falando. Vocês estão com dificuldade de ler as Tá no informações. Instagram e tem Professor, bom post dia. no Escola Web. Tem um post, você vai acompanhar a live, começa às 19 horas. Tem que fazer um print que você está participando da live, assistindo a live, marcar o @ do colégio e o seu nome, sua série, para eu marcar na chamada para você ganhar os pontos, tá? Oi, Rebeca. Bom dia, primeiramente. Aqui, professor, eu tô em dúvida. Hoje eu olhei a escola web e tava mostrando as atividades avaliativas. Aí tava assim, tinha uma atividade valendo 4 pontos. Eu não sei se você falou. Que atividade é essa? Porque alguns dias atrás eu acessei um trabalho que para mim, não tava abrindo. Falou que não tava, já tinha acabado a data de envio, só que, você só tinha colocado o trabalho naquele dia. Eu também coloquei, né, que a gente teve um problema no início dessa semana, falando sobre a instabilidade da plataforma do Google Formulário, mas logo depois também eu informei que já estava tudo funcionando. Né, e o trabalho dessa semana ele não vale 4 pontos, ele vale 2 pontos. Tá bom, obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, né? Professor, Oi. professor, sobre eu tenho a dúvida sobre o festival de verão para marcar no Story. Isso, tira a foto, marca no Story, que aí vai aparecer para a gente vai repostar e vai marcar seu nome. Beleza. Beleza? Entendi. Então vamos lá, vou partir para a Então aula tem que tirar a print da gente participando da live ou a gente tem que tirar a print da gente no caso? de vocês participando da live. É isso a pergunta? Ou tipo, por causa que você falou que tinha que tirar print. Na verdade, você vai tirar uma foto, né? Pode tirar uma foto. Porque tem gente que vai preferir tirar um print, entendeu? Aí vai de vocês. Adorei o fundo de vocês. Deu para entender? Deu ou quer que eu fale mais alguma coisa? Arthur tá com problema ou tá com o riso solto hoje? O que, professor? Tá tudo bem aí ou você tá com um sorriso solto hoje? Feliz? Não é nada, não. Tô de olho não sei, viu, bonitinho? Não tô fazendo nada. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre esporte de rede. Dentro dos eixos temáticos da educação física, lá na BNCC, na nossa aula passada, eu falei que existem jogos, brincadeiras, esportes, ginástica, dança, lutas e práticas de esporte de aventura. Dentro do esporte, ele foi dividido de acordo com a sua categoria. Ele pode ser de rede, de invasão, de marca. E nós vamos falar hoje sobre o esporte de rede, tá? Antes de começar a nossa aula, eu vou passar um vídeo para vocês com os exemplos de esporte de rede. Tomara aqui. Isso. Anos, 1,76 m. A defesa, a Mardones vai para o ponto, mais um. Outra defesa da Mardones agora no contra-ataque, tentou a deixadinha, tá esperta a cobertura brasileira. Horta! Carol! Horta! Bola! Fogo e erra. Saque do Alisson para cima do Álvaro, Simon de manchete no levantamento. Que defesa do Bruno, impressionante. Jogou lá no fundo, Álvaro atento. Simon vai o Álvaro para atacar de novo. Bruno Schmidt, impressionante. Alisson levanta, vai o Bruno. Álvaro fez bem a defesa, Simon. Bruno joga de primeira. Álvaro chegou. Simon prepara, vai o Álvaro, bloqueio.
Então, vamos lá. Opa, não. Vamos. Tirando o squash, que ele não é um esporte de rede, ele é um esporte de parede, qual é a característica que você viu presente em todos esses modelos, em todos esses exemplos que eu passei no vídeo? Que Ele tem em sempre comum? tem uma rede no meio. Muito bem, Rafael Vieira. Todos É, têm uma... sempre usar uma raquetinha, né? Uma bolinha pequena pro vôlei, né? Como é que é o nome mesmo? É tipo um ping-pong. Badminton. Tá, mas o Rafael, ele falou o mais importante. Tem alguém falando? Eu, Vinícius. Pode falar. O badminton, eu já joguei uma vez. Tipo, no meu antiga escola. É bem difícil. Não é tão simples, não. Então, o Rafael Vieira, ele resumiu basicamente o que eu perguntei, qual que é a característica básica do esporte de rede. Esporte de rede é aquele esporte que vai ter uma rede, que vai dividir a quadra em dois... E vai separar, no caso, um lado de uma equipe e do outro lado da outra equipe. Exatamente. Né? Então, vai ter uma rede que vai separar de um lado uma equipe e da outra equipe. Todos, vocês viram, tem esportes coletivos aí, como é o voleibol, vocês viram o badminton, vocês viram a peteca, são todos esportes de rede, né? E tem outros modelos, outros exemplos aí que eu nem tinha conhecido, que talvez vocês não conheçam, né? Mas o que eles têm em comum é a rede. Então, quando a gente fala de esporte de rede, é sempre pensar, esporte de rede é aquele esporte onde tem uma rede que vai dividir a quadra em duas partes, né? Então, esportes com rede divisória ou com parede, que foi o caso do squash, mas nós não vamos falar sobre o squash dessa vez, tá? São categorias que englobam a modalidade de arremesso, lançamento ou batida e rebatida sobre a rede ou contra a parede. Quando eu falo sobre a parede e contra a parede, a gente vai falar do squash, mas vamos deixar o squash e esporte de parede para o lado, por enquanto. Nós vamos focar nessa aula e nas demais aulas sobre o esporte de rede. Hoje eu vou dar uma geral sobre o esporte de rede. Na próxima aula eu vou entrar com o voleibol para vocês entenderem as características do voleibol, tá bom? Calma aí que tem gente entrando e... quebrando o lugar. Então, vamos lá. Em geral, essas modalidades usam implementos com bola ou petecas e equipamentos para rebatidas, tacos, raquetes e afins. Quando eu falo de implemento, eu falo de instrumento, tá? O voleibol vai usar a bola, né? A peteca usa a peteca, o badminton ele vai usar aquela raquete e como se fosse uma peteca também pequenininha, né? E assim o jogador busca criar situações de jogo desfavoráveis para que os oponentes continuem as jogadas. A diferença entre as duas características, as duas categorias, né? Aqui ele está falando sobre o de rede e o de parede, é principalmente a organização. Nos esportes com rede divisória, essa organização se dá em relação à rede, foi o que vocês falaram, que o Rafael Vieira falou, dividir a quadra em duas partes, né? Onde o objetivo é que a bola, ou a peteca, ou a do badminton passe por cima da rede. Já no esporte rebote, que a gente não vai entrar, há uma parede contra a qual a bola deve ser obrigatoriamente rebatida para dar continuidade ao jogo. Então, quando vocês falaram muito bem, acho que foi a Milena e a Júlia que falaram que é cada equipe de um lado, o Rafael falou tranquilo também, que é o esporte que coloca uma rede que divide, mas essa rede no meio ela tem um objetivo, eu tenho que passar a bola por cima dela, né? Meu implemento, meu material tem que ser passado por cima com o objetivo de cair na quadra adversária para que eu execute e marque ponto. Tranquilo até aí? Sim. Beleza. Esporte Sim. com rede, vou dar alguns exemplos aí, não vou ficar lendo, né? O tênis, a gente viu na imagem que ele é um esporte de rede, porque ele tem uma rede, ele utiliza a bolinha de tênis e a raquete, e meu objetivo é que a bola passe para o campo adversário e eu consiga fazer. O badminton, assim como o tênis, é um esporte de raquete, que pode ser praticado individualmente ou em dupla. Entretanto, os aspectos diferentes dessa modalidade. O badminton utilizam uma peteca no lugar da bola. Foi o que eu falei. A raquete é raquete diferente também, tá? Nós vamos ver sobre isso também. A raquete de tênis é uma e a raquete de badminton é outra. A peteca de badminton não é a peteca convencional que a gente joga peteca, tá? É a peteca de badminton, que é uma menorzinha, tá? É uma pequenininha com tipo um fundinho embaixo retinho. Exatamente. Né? O vôlei de praia, né, que pode ser disputado individualmente ou em dupla. Só quando eu falo que é vôlei de praia, ele joga em areia. O espaço também é dividido por meio de uma rede. E seu objetivo é ele conseguir lançar e rebater a bola no campo adversário, né? Então, quando a gente fala de esporte, a gente tem que lembrar que esporte, ele é quando a gente fala de esporte, são modalidades que são regidas por uma confederação, uma federação,
e que vai reger as regras. Então, você joga vôlei de areia aqui em Belo Horizonte, as regras oficiais aqui são as mesmas regras oficiais lá nos Estados Unidos. Então, por quê? Porque ele é um esporte, por isso que está dentro da categoria de esporte, porque ele tem regras que vão reger, e as mesmas regras que joga em algum lugar do mundo, joga no outro. Isso a gente pode ver que são esportes quando a gente vê uma Olimpíadas, onde pessoas de várias nações se unem para jogar um determinado tipo de esporte, e vocês percebem que as mesmas regras que existem no Brasil são as mesmas regras que existem em qualquer parte do mundo. Por isso que nós falamos de esporte, diferente de jogo, de brincadeira. Porque jogo e brincadeira eu posso adaptar essas regras, o esporte não. São regras pré-estabelecidas, tá? E que ela vai variar, não pode variar, ela é a mesma em qualquer outra parte do mundo, diferente de jogos e brincadeiras que pode mudar. Aí eu tenho a esporte com parede de rebote, que eu não vou aprofundar sobre isso, porque a gente não vai falar sobre isso agora, tá? Nós vamos focar nessas aulas. Nós vamos falar sobre o esporte de rede em geral, depois eu vou falar sobre voleibol, e vou falar sobre badminton e peteca. Eu não vou focar no squash por enquanto, e nem no raquetebol, que são esportes que utilizam a parede. Em vez de ter uma rede, tem uma parede que você tem que bater a bolinha e tem uma sequência de regras para ser feitas. Tranquilo até aí? Sim. Sim? Então vamos lá, para reforçar. Esportes de rede são aqueles que utilizam a rede para dividir a quadra em duas metades, né? Foi o que o Rafael Vieira colocou muito bem. Ele percebeu que os esportes têm a rede, aí as meninas completaram falando que tem duas equipes. Ele vai dividir a quadra em duas metades, né? Com equipes diferentes, como exemplo do vôlei, o tênis, o ping-pong, o badminton, a peteca, entre outros. O ping-pong também é um esporte, porque ele existe regras e confederações, vocês já viram em Olimpíadas que tem. E ele é um esporte de rede, porque ele tem uma rede que vai dividir a mesa de ping-pong, né, de tênis de mesa, em duas partes. Tranquilo até aí? Tá. Então, o que é esporte coletivo de rede? Esportes praticados com a participação de duas ou mais pessoas. Quando eu falo coletivo, você já tem que pensar, se for uma pessoa é coletivo? Não. Ah, não, que susto. Pensei que você ia falar assim, ainda bem que minha janela estava fechada, senão eu ia pular da janela, né? Então, esporte coletivo é praticado por duas ou mais pessoas. Então, onde tiver duas ou mais pessoas, já é considerado um esporte coletivo. O vôlei é um esporte coletivo ou um esporte individual? Coletivo. Prova de salto no atletismo, ela é individual ou coletiva? Individual. 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 Esporte coletivo são jogos oficializados praticados por duas ou mais pessoas em oposição à equipe adversária. Elas podem ser realizadas em seus diferentes ambientes, como campo, gelo, quadra, areia, entre outros. Futebol de campo é esporte coletivo ou é individual? Coletivo. Então, quando a gente pensar em esporte coletivo e esporte individual, é pensar no número de participantes, tá? Se eu tenho um participante de cada lado, ele é um esporte individual. Se eu tenho dois ou mais, ele vai ser um esporte coletivo, tá? E no esporte de rede, a gente vai ter tanto coletivo como individual, né? Peteca, ela pode ser individual, a gente viu que o vôlei de praia pode ser individual também, né? O ping-pong, ele pode ser individual, como ele pode ser em dupla. Badminton, eu posso ser individual ou em dupla. Então, quando ele tiver uma pessoa de cada lado, com a rede dividindo, ele é um esporte individual de rede. Se eu tenho mais uma pessoa... Oi? Badminton também não dá para ser em trio, não? Eu acho que eu não tenho essa resposta precisa para você, mas eu acho que oficialmente é dupla. Ah, tá, obrigado. Ou é individual ou é dupla. Eu acho que trio não pode badminton. Mas quando a gente for falar de badminton, a gente tira essa dúvida. E se eu não tirar essa dúvida, você me cobra. Pode ser? Esportes individuais de rede são esportes... Acabamos de falar sobre isso, né? São esportes individuais, são aqueles onde só compete um adversário em oposição ao outro. O esporte onde o atleta compete individualmente, a sua vitória só depende do seu esforço. Como o tênis, badminton está escrito errado aí, e ping-pong. Né? O tênis ele pode ser duplo também, mas a maioria a gente vê competições oficiais aí individuais. Né? Tem aquelas partidas. O badminton a gente vai pesquisar para saber se oficialmente ele pode ser de dupla ou individual só, e o ping-pong também. Então, quando eu falo de esporte de rede, eu tenho que pensar que esse esporte de rede, ele é
Foi mal, galera. Calma aí. Quando eu falo de esporte de rede, eu tenho que pensar que quando eu venho esse esporte de rede, o Rafael Vieira, ele falou, beleza, ele percebeu que tem a rede que divide a quadra. Então, é um esporte onde vai ter uma rede que vai dividir a quadra em duas partes, né? E esse esporte de rede, ele pode ser tanto individual quanto coletivo, né? Individual, uma pessoa só, jogando com a outra, onde vai depender só dessa pessoa para que alcance o objetivo, e coletivo, onde eu tenho uma equipe ou uma dupla, que o trabalho em equipe é necessário para que eu faça ponto na equipe adversária. Vamos dar um exemplo do vôlei, que nós vamos falar na próxima aula, tá? Lembrando que a próxima aula da semana que vem ela é gravada, e nós temos para casa avaliativa na segunda aula da semana. Vou escrever isso no post da Escola Web. O vôlei, quando ele é dupla, eu preciso do meu parceiro para que eu execute os passes. A partida de vôlei de areia, ela tem que ser em dupla. Por quê? Eu tenho que dar no mínimo 3 toques. Né? Eu posso passar a bola direto? Pode, mas fica fácil. Se eu não tiver uma dupla onde que eu recebo, outro levanta e eu ataque, o vôlei, a prática vai ficar tipo, vai ficar só assim, ó. Passa para um lado, passa para o outro, eu não vejo nada. O vôlei na quadra, né, são 6 pessoas, porque cada um ocupa essa posição na quadra, cada um tem a sua função, tem o levantador, tem o armador, tem o atacante. Para quê? Para que eu consiga alcançar esse objetivo. E o objetivo, quando é no esporte, quando a gente fala de esporte de rendimento e esporte oficial, o objetivo do jogo é ganhar, né? Então, quando uma seleção ou um grupo entra na quadra para jogar um esporte de rede, que não seja recreativo, que não seja lúdico, que não seja só para conhecimento, é um esporte de alto rendimento, ele vai entrar na quadra para ganhar. O objetivo que ele entra na quadra é para ganhar. Então, o que ele vai ter? Ele vai criar estratégias com a sua equipe para que eles alcancem essa vitória, né? Então, o vôlei, por que a gente fala, professor, eu posso passar a bola no vôlei de primeira? Posso, mas se eu passar a bola numa equipe, vamos pensar numa equipe oficial, tá? Eu posso passar essa bola de primeira, mas se eu passar a bola de primeira, eu estou dando uma oportunidade para outra equipe montar um esquema tático e fazer um ponto em mim e virar esse placar. Então, é muito importante saber que, quando eu estou trabalhando num esporte coletivo, eu preciso do outro para executar. O esforço não é só meu, é da equipe. Tem um filme que chama... Esqueci o nome, mas que aí tem um questionamento que fala assim, o nome da frente é mais importante que o nome de trás. Se você pensar na camisa de futebol, tem na frente a marca da camisa de futebol e atrás o nome do atleta. Então, eu tenho que pensar que no esporte coletivo, a equipe vale muito mais do que só eu. Né? Eu sozinho eu não consigo. Vamos dar um exemplo de uma brincadeira, queimada. Posso ter 10 pessoas no meu time. Se eu quiser jogar sozinho, eu vou me ferrar, porque eu vou ser queimado, vou pro cruz e acabou o jogo. Né? Tem gente que gosta de uns desafios assim, deixa todo mundo da sala contra mim. Tá, individual você contra 10. Qual que é a possibilidade de quem está individual ganhar contra 10 pessoas? Quase mínima. Então, por isso que existem esses esportes, são divididos. Esporte individual de rede, onde de cada lado tem uma pessoa e o esforço das duas é iguais, e esporte coletivo de rede, onde tem uma equipe ou uma dupla, que o esforço é em conjunto para alcançar o resultado. Tranquilo até aí? Uhum. Sim? Então, o que eu quero que vocês guardem o seguinte: esporte de rede é sempre aquele esporte que vai ter uma rede que vai dividir o espaço em duas partes, e como diz as meninas e o Rafael, em cada parte vai ocupar uma equipe, ou uma dupla, ou um indivíduo. Tá? O squash, ele não é um esporte de rede. O squash é um esporte de parede. Então, o squash não é um esporte de rede. Na imagem aí você viu que o squash é o jogador com a raquetinha dele, com a bolinha, e ele vai batendo na parede. Ele é em dupla, tá? Gente, infelizmente, não vou deixar a Maria Rita entrar, porque já são, nem sei que horas. Já passou 30 minutos da aula. São 11h14. 11h14. Já passou 30 minutos da nossa aula, então não tem jeito. Né? Então, para vocês entenderem isso. Então, esporte de rede. Tem a rede, né, que vai dividir a quadra em duas partes. O objetivo é sempre que esse objeto, esse implemento, né,
como eles usaram, caia no campo adversário para que você faça ponto, tá? Então, o squash, ele não é considerado um esporte de rede. O squash é um esporte de parede, tá? Se eu não me engano, tem uma questão assim na atividade avaliativa, no para casa, que eu pergunto, e eu coloco essas opções. Então, fique ligado. Eu pergunto também a definição de esporte de rede, tá? Então, só para vocês ficarem atentos. Então, o objetivo da aula era passar isso, era mostrar para vocês o que é esporte de rede, como ele funciona, qual que é o objetivo, quais são os esportes de rede, e é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Alguma pergunta sobre a aula, alguma dúvida que ficou? Porque na próxima aula nós vamos falar sobre o vôlei, que é um esporte de rede, mas é mais específico. Eu vou falar sobre a dinâmica do jogo, o número de jogadores, e por aí vai. Alguma pergunta sobre? Tranquilo? Não. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, tá. Eu vou interromper o compartilhamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Vocês não precisam ficar com receio de procurar. Não vou procurar não, o professor vai me xingar. Não, pode me procurar no e-mail, pode mandar no Instagram profissional. Assim que eu tiver acesso, eu respondo o mais rápido possível para que vocês não fiquem sem resposta. Mas é importante que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Pô, professor, mas por que você dá para casa avaliativo toda semana? Para você ter a responsabilidade, o compromisso de assistir a aula e fazer uma atividade que vai reforçar o que você assistiu. Se eu inverto o caminho disso, se eu faço um para casa avaliativo e não assisto a aula, eu não vou conseguir responder com precisão, porque eu poderia ter tirado total, eu não vou tirar total porque eu não assisti a aula. Beleza? Raíssa, pode falar. O para casa avaliativo que a escola web pode fazer a partir de hoje. Desculpa, não ouvi. O para casa avaliativo que você passou na escola web pode fazer a partir dessa aula, né? Alô? Alguém ouviu, gente? Eu não ouvi. Professor, ela perguntou se o para casa que o senhor passou na escola web pode ser feito a partir dessa aula. Professor. Estão ouvindo? Sim, tá ouvindo nós. A gente Estamos tá te ouvindo, mas você não deve estar ouvindo a gente. Não, eu não ouvi só a Raíssa. O resto eu tô ouvindo. Professor, tá me ouvindo? Laís tem que tirar o microfone para falar comigo, senão eu não consigo ouvir. Professor! Professor? Professor. Professor? Gente, ele tá travado. Para casa, eu acho que eu já entendi, mais ou menos, eu não peguei a conversa não, mas para casa avaliativo, ele já está disponível no post na escola web, tá bom? Com o link lá, é só entrar e fazer. Vocês estão me ouvindo, né? Professor! Então tá bom. Vou fazer chamada então aqui agora para a gente caminhar aqui para eu ver quem são os espertinhos, quem são os que não estão na aula. Tem que responder presente, tá? Eu sei que vocês me amam, não coloca essa cara de assustado. Mas, professor, você tá escutando a gente? Me ama, coloca um coraçãozinho para mim. Como é que Ana Beatriz. Professor, você não tá escutando Presente. Isso, Levanta a mão, levanta a mão. abre o microfone e fala presente, não falta. Presente, professor. Só pode. Ana Beatriz tá aí? Só uma pessoa, não. Tô aqui, professor. Tá. Ana Carolina Oliveira. Presente. Gente, já vai desabilitando o microfone aí quando você chegar perto para eu saber, né? Quem não responder é falta. Ana Olívia. Geral vai tomar uma falta, professor. Ana Clara Hatz. Professor, não está ouvindo a gente. Professor, eu tô ouvindo a gente? Ana Clara. Ele não tá. Gente, espera eu chamar seu nome para depois você levantar a mão. Arthur Oliveira Santos. Presente. Professor! Gente, os professores estão desabilitando o bate-papo, tá ferrando com tudo. Porque... Gente, sem responder, eu não vou dar presença. Bruna. Presente, professor. Gente, só eu que não estou ouvindo? É só você, professor. Você. Gente, eu vou chamar o nome, gente. Espera, queridos e crianças. Presente. Camille. Não tá. Presente, professor. Milena e Júlia, vocês estão me ouvindo? Sim, Fala sim. alguma coisa. Oi. Oi.
Presente. Fala alguma coisa, eu não estou ouvindo. Professor, você tá ouvindo? Agora eu estou ouvindo, gente. Estava baixo meu fone. Que Meu legal. Deus! Oh, meu Ah, meu Deus. Deus. Acontece isso nas melhores famílias. Daniela Maia. Presente. Olha, ouvi a voz. Davi Felipe. Presente. Adoro ouvir as vozes. Davi Maciel. Presente. Valeu. Gabriel Moreira. Quen, quen, quen. Gabriela da Silva. Quen, quen, quen. Gabriela Mirella. Presente. Giovana Santos. 5, 4. Não tá. Gustavo Souza. Também não tá. Júlia Aparecida. Também não está. Júlia Cristina. Também não tá. Júlia Kelly. Presente. Júlia Rafaela. Presente. Adoro ouvir as vozes. Júlia Rocha Salatiel. Ela fala o tempo todo, esquece de desabilitar o microfone. Laís. Presente. Laísa. Presente. Larissa. Também não. Letícia de Araújo. Também não. Aula acaba em 3 minutos. Isso. Luísa. Presente. Então, só agilizar aí. Maria Rita, não. Mariana Luísa. Não. Marina Leles. Presente. Valeu. Matheus Henrique. Não. Miguel. Presente. Milene Rocha. Presente. Pedro Wilson. Presente. Rafael de Paula. Presente. Rafael Carvalho. Presente. Rafael Vieira. Presente. Buço Deus. Arthur Oliveira Souza. Faltante. Kathleen. Professor, Hum. você pulou eu e a Rebeca. Não pulei não, É, vai fiz tudo. chegar. Calma, só um minuto, respira. Eu tô falando. Enzo. Faltou, não pulei não, vou chegar agora, ó, quer ver? Raíssa. Tô aqui. Rebeca. Presente, professor. Sabrina. Samuel Avelino, levantou a mão, ele tá aí? Presente. Isso. Sara Rafaela. Presente. Thaís. Não tá. Tiago. Levantou a mão. Vinícius. Eu. Pessoal, deixei de falar o nome de alguém? Não, né? Eu acho que não. Pessoal, tem que falar com os coleguinhas de vocês que não dá para entrar no final da aula para responder chamada, tá? E tem coleguinhas... Você colocou presente? Sim, porque eu levantei a mão. Claro, Kathleen Maria. Coloquei. Sua foto com esse X no olho não tá legal. Oi, Eu queria perguntar se você ouviu respondendo a chamada. Camille? É, Não ouvi, agora que eu ouvi. Tá aqui presente. obrigada. De nada. Pessoal, obrigado pela participação. Espero vocês. Professor. Oi. Aqui, Vai desculpa te acabar? incomodar, mas é porque na hora que a Carol falou presente, Ana Carolina, você estava com o seu fone de ouvido baixo. Você colocou presença para ela? Vai cair nossa aula aí, hein? Ana Carolina. Bruna Costa também, professor. A Bruna Eu também, professor. Ana Beatriz. Ana Beatriz está presente. Ana Clara, o quê? Rax também está presente. Ana Carolina, no caso. Ana Carolina. Não, Ana Carolina tomou falta. Já coloquei presente aqui. Pessoal, vai cair. Espero vocês.